Convido para participar da mesa as seguintes autoridades: o senhor Vicente Silveira Moraes Júnior, representando Sua Excelência o Governador do Estado, Mário Covas. Dr. Fabrício Santana de Castro, assessor jurídico do gabinete, representando neste ato, Dr. José Salomão Alcar, prefeito municipal de Marília. O capitão PM Marco Antônio Alves Miguel, comandante da 1ª Companhia de Polícia Militar de Marília, representando o 9º BPMI. Dr. Clóvis Alberto Dáquia de Almeida, Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. Dr. Arthur Plagliuzzi Gonzaga, Procurador de Justiça, representando o órgão especial da Procuradoria do Ministério Público do Estado de São Paulo. Dr. Washington Luiz Lincoln de Assis, 4º Promotor de Justiça de Marília, do Ministério Público do Estado de São Paulo. Dr. Jurandir Afonso Ferreira, 5º Promotor de Justiça de Marília. Dr. Nadir de Campos Júnior, Promotor de Justiça na capital e diretor da APMP, se encontra na sala da presidência como homenageado. Dr. Paulo Lúcio Nogueira, juiz aposentado e professor de Direito da Fundação Eurípides Soares da Rocha, mantenedor da Faculdade de Direito de Marília. Dr. João Batista Caetano Filho, diretor da Faculdade de Direito de Marília, da Fundação de Ensino Eurípides Soares da Rocha. Dr. Roberto Bueno Martins, vereador e representando a Câmara Municipal de Bauru. Dr. Luiz Augusto de Oliveira Castro, delegado seccional de polícia de Bauru. Solicitamos às demais autoridades presentes e representantes de entidades de classe e associações de bairros presentes que se sintam como se da mesa estivessem fazendo parte. Nós registramos a presença dos vereadores Agenor Perinetti, do vereador Kiko Montolar, do vereador Luiz Carteiro, do vereador Antônio Carlos Padovani, do vereador Gilmar Mirandinha Fernandes, do vereador Wilson Vidotto Manzon, do vereador Felipe Inês Miguel, do vereador Oswaldo Domingues, do vereador José Roberto, do vereador João Fernandes Mori, do vereador Eduardo Pavão, do vereador Mário Bulgarelli, do vereador Euflásio Giroto, do vereador Pedro Teral Romero e do vereador Nadir de Campos. Em razão disso, declaramos aberta a presente sessão. Edital de convocação número 8/96. Erval Rosa Seabra, presidente da Câmara Municipal de Marília, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições, convoca, de acordo com o disposto no artigo 78 da Resolução 183,
de 7 de dezembro de 1990, regimento interno. Sessão solene para o dia 19 de abril de 1996, sexta-feira, às 20 horas, no recinto da idilidade, ocasião em que será otorgado o título de cidadão marinense ao doutor Damásio Evangelista de Jesus. Câmara Municipal de Marília, em 18 de abril de 1996, as assinaturas de praxe. Convido os vereadores, o Flávio Giroto, o vereador Felipe Inês Miguel, o vereador Antônio Carlos Padovani e o vereador Kiko Montolar, para que em comissão façam a autorização do nosso homenageado, da sua esposa e nosso plenário. Prosseguindo a nossa sessão solene, convido a todos os presentes para que cantemos o hino nacional, que será executado pela Banda de Música Regimental do CPA 4.
Prosseguindo esta nossa sessão solene de outorga do título de cidadão marinense, passemos ao decreto legislativo que deu origem a esta homenagem. Decreto legislativo número 142, de 25 de outubro de 1995, concede o título de cidadão marinense ao Dr. Damásio Evangelista de Jesus. João Fernandes Mori, presidente da Câmara Municipal de Marília, faz saber que a Câmara Municipal decreta e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica conferido o título de cidadão marinense ao Dr. Damásio Evangelista de Jesus pelos relevantes serviços prestados a Marília. Artigo 2º. As despesas com a execução deste decreto correrão por conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data da sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições de contrário. Câmara Municipal de Marília, em 25 de outubro de 1995, as assinaturas do presidente João Fernandes Mori, mais as formalidades de praxe. Nós convidamos o vereador Nadir de Campos, autor do decreto legislativo que concedeu o título de cidadão marinense, para que faça a saudação ao nosso homenageado, Dr. Damásio Evangelista de Jesus. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Marília, Dr. Erval Rosa Seabra, excelentíssimas autoridades que compõem a nossa mesa de trabalho, caríssimos colegas vereadores, familiares do homenageado, minhas senhoras e meus senhores. Sumamente honrado com a escolha de meu modesto nome para cumprir mais uma determinação legal do povo marilhense, o de saudar o seu mais novo cidadão, Dr. Damásio Evangelista de Jesus. Procurarei cumprir a tarefa com inusitada satisfação e estou consciente que minhas palavras representarão na história desta casa, em última análise, a vontade do povo e o ortogante dos títulos honoríficos. A personalidade, a inteligência, a cultura, os ensinamentos dedicados aos jovens e velhos cultores da justiça pelo homenageado facilita o desempenho da missão que recebi de meus nobres pares desta casa. Vibrante emoção nos domina diante da expressiva beleza deste cenário amigo, emoldurado pelas honrosas presenças das quais destacamos Dr. Paulo Lúcio Nogueira, juiz de direito aposentado, Dr. Clóvis Dac de Almeida, procurador de justiça, Dr. Jurandir Afonso Ferreira, promotor público em exercício, e as demais autoridades. Permitam-me não citá-las, porque nós ficaríamos aqui por muito tempo. Senhores e senhoras, o homenageado dispensa palavras elogiosas, figura de retórica agilidade mental do orador, pois trata-se de personagem que se projetou no nosso convívio, de cujas obras somos testemunhas, de cuja vigília nos orgulhamos, de cujo trabalho nos beneficiamos. Permita-me passar em revista um pouco da vida modelar do Dr. Damásio Evangelista de Jesus. Seu berço natal é a bela cidade de Serquilho, neste estado, tendo seus pais Domingo Evangelista dos Santos, em saudosa memória, e Dona Benedita Martins de Melo dos Santos, aqui presente, transferido residência para esta cidade de Marília nos idos de 1936.
quando homenageado, já contava com 1 ano e 2 meses de idade. Aqui, após formar-se no 3º grupo escolar, formou-se no ginásio São Bento, fez o científico no antigo ginásio do Estado e, em seguida, cursou o curso normal do Instituto Educacional de Marília. Seria, por demais, exaustivo enumerar neste momento festivo todos os títulos, graus, funções ocupadas, prêmios e honrarias recebidas, livros e artigos publicados, conferências e aulas inaugurais realizadas, participações em seminários, congressos e mesas redondas, universidades e faculdades em que exerceu seu magistério, teses defendidas e publicadas, assim como outras atividades exercidas. Mas permitam-me anunciar alguma delas. Formou-se em Direito na Faculdade de Direito de Bauru em 1960. No ano de 1962, ingressou no Ministério Público do Estado de São Paulo. De lá para cá, publicou 24 obras de direito penal, 110 conferências realizadas, 147 artigos publicados no jornal O Estado de São Paulo, 29 artigos publicados na Justiça, revista do Ministério Público do Estado de São Paulo, 18 artigos publicados na revista dos tribunais, 32 participações em congressos, mesas redondas, seminários de direito, 54 verbetes comentados para a Enciclopédia Saraiva de Direito, 21 artigos publicados em revistas e jornais da vizinha cidade de Bauru, 12 magistérios e cursos ministrados para ingressos na carreira da magistratura e no Ministério Público, 14 trabalhos publicados na revista de Direito Penal do professor Heleno Craudo Fragoso, 56 teses e artigos publicados em outras revistas. Lecionou Direito Penal em nossa querida Faculdade de Direito da instituição Eurípides Soares da Rocha, no ano de 1971, tendo ainda ministrado aqui o curso de Direito Penal no ano de 1974, saindo de seus hábeis conhecimentos incontáveis números de marilhenses que ascenderam na carreira da magistratura, no Ministério Público, nas Procuradorias de Estado, na carreira de delegado de polícia e, por que não dizer, advogados de renome que estão espalhados em todo o território nacional. Quero ainda a permissão para elencar entre seus ex-alunos que aqui estão presentes o juiz de direito, Dr. Décio Devanir Mazeto, juiz de direito, Dr. Emanuel Tavares Costa, o promotor de justiça, meu filho, Nadir de Campos Júnior. Pois bem, doutor Damásio, este orgulho que é de sua família, da esposa Neuza dos Santos de Jesus, das filhas Rosângela e Rosana, dos genros Carlos Eduardo e José Ricardo, a partir de hoje também passa a pertencer a cada um dos cidadão marilhense. Pertence-nos, integra a partir de hoje o nosso mais caro patrimônio, que é o patrimônio intelectual. Tudo porque, se num momento de reflexão, Dona Benedita, sua mãe, juntamente com o senhor Domingos, seu pai, que quando elegeram esta cidade para que fincarem residência, certamente o fizeram, porque suas almas se identificaram com as almas dos marilhenses. Conta-nos com riqueza de detalhes o nosso consagrado historiador, senhor Paulo Lara, assim como o nosso colega de legislativo, vereador Felipe Elias Miguel, que não se cansam de lembrar da sua infância e da sua juventude entre nós. Os marilhenses mais velhos, Dona Benedita, nos contam hoje como foram sua batalha. E que batalha? A mais bela delas, a da paz, a do trabalho, a da fé nos destinos desta grande pátria. É verdade, sim, senhores e senhoras, quem de nós poderia realizar uma grande obra dessas realizada pelo Dr. Damásio, que nos enobrece perante os homens e nos eleva perante a Deus, sem contarmos com a efetiva compreensão e colaboração de nossas esposas.
Dr. Damásio, recebi também determinação de meus colegas vereadores desta Casa Legislativa para anunciar que esta homenagem que lhes prestamos neste momento está sendo dividida com a sua esposa, Dona Neuza dos Santos de Jesus, pela sua bondade, compreensão, tolerância e fé cristã, para que Vossa Excelência tenha essa caminhada que justifica o nosso orgulho. A justiça penal brasileira se engrandeceu além fronteiras com a participação de Vossa Excelência, trazendo-nos mais do que a certeza da justiça, mas a confiança no critério da execução. Seus livros dão testemunhas desta afirmação, quando antes da análise dos artigos, dos parágrafos, das alíneas e letras, analisa o homem contemporâneo diante das suas dificuldades e das suas fraquezas. O Legislativo marilhense vive hoje um dos seus dias mais expressivos. E, doravante, nós podemos dizer em todos os cantos aonde nos encontrarmos: Dr. Damásio também é marilhense, Dr. Damásio também pertence a Marília. Muito obrigado. Prosseguindo a nossa sessão solene, nós convidamos os vereadores Oswaldo Domingues, o vereador Nadir de Campos, o vereador João Fernandes Mori, para que, juntamente com a presidência, façam a entrega do pergaminho ao nosso homenageado, doutor Damásio. Lembrando que todos esses vereadores são seus ex-alunos. Convidamos a seguir o senhor Manuel Maldonado Gonzaga, representando os alunos marilhenses que frequentam o curso preparatório do Ministério Público, Dr. Damásio, em São Paulo, para fazer a entrega de um cartão de prata ao nosso homenageado. Nesta oportunidade, nós deixamos
a palavra livre para, se mais alguém quiser se manifestar. Nós registramos as correspondências recebidas do governo do Estado de São Paulo, em nome do senhor secretário governador Mário Covas. Agradecemos o honroso convite da sessão solene de outorga do título cidadão marinense ao doutor Damásio Evangelista de Jesus, na Câmara Municipal de Marília. Informamos que o excelentíssimo senhor Vicente Silveira Moraes Júnior, presidente do PSDB de Marília, representará o excelentíssimo senhor governador Mário Covas. Assinado Brasilina de Arruda Botelho. Também do doutor José Cláudio Bravos, advogado de Marília e ex-aluno do doutor Damásio, correspondência do seguinte teor: lamentando profundamente a impossibilidade de fazê-lo pessoalmente, tenho a grata satisfação de me dirigir a Vossa Excelência, por motivo da sessão solene de outorga do título de cidadão marilhense, ao ilustre jurista, professor doutor Damásio Evangelista de Jesus, para formalizar nossos aplausos a esta Casa de Leis pela iniciativa, registrar a nossa satisfação pessoal pelo acontecimento e cumprimentar o insigne homenageado. Aluno nos bancos acadêmicos da Faculdade de Direito da Fundação Eurípides Soares da Rocha, do eminente mestre, incluo-me como Vossa Excelência no seleto púgilo de discípulos que em Marília tiveram a glória e a honra de tê-lo como preceptor na iniciação das lições de direito penal. Tê-lo como cidadão da nossa comunidade, senhor presidente, é razão de orgulho para toda Marília, tanto pela justa fama que o talento de estudioso do direito criminal lhe assegurou internacionalmente, quanto pelo caráter de homem reto e justo que sempre nos passou. Parabéns a esta Câmara e ao sempre estimado professor Damásio de Jesus. José Cláudio Bravos, advogado de Marília. Também do senhor Tidei de Lima, prefeito municipal de Bauru, orgulhosamente nos juntamos ao povo marilhense na justa homenagem ao capacitado cidadão ilustre professor Damásio Evangelista de Jesus. O senhor Otávio Pilão Filho, prefeito municipal de Serquilho, também cumprimentando o ilustre homenageado. Também da Secretaria da Justiça, do Ministério da Justiça. Senhor presidente, tenho a grata satisfação de acusar o recebimento do convite para a sessão solene do dia 19 próximo. Lamentavelmente, compromissos antes assumidos impossibilitam-me de comparecer à cerimônia de outorga do título cidadão marilense doutor Damásio Evangelista de Jesus. Quero, no entanto, cumprimentar esta Câmara Municipal pelo acerto da escolha do homenageado, a quem muito prezo e admiro, e cujo nome se destaca nos meios jurídicos por seu notório saber e inegável competência. Peço transmitir ao ilustre professor meu caloroso abraço de congratulações. Assinado pela secretária da Justiça, Sandra Vale. Também da Secretaria da Justiça, aliás, do Ministério da Justiça, senhor presidente, tenho o prazer de acusar o recebimento do convite dessa Igreja Câmara para participar da sessão solene de outorga do título de cidadão marilhense ao nobre doutor Damásio Evangelista de Jesus. Ao tempo em que lamento a impossibilidade de estar presente a tão justa homenagem, devido a compromissos anteriormente assumidos, desejo primeiramente congratular esta casa, que representa a próspera comunidade marilhense, pela feliz propositura e também somar meus parabéns ao ilustre professor Damásio Evangelista de Jesus, expoente do saber jurídico nacional, que muito nos honra com a sua participação no Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Colho a oportunidade para desejar que a cerimônia seja coroada de êxito e brilho, e envio a Vossa Excelência os meus protestos de elevada consideração e súbito apreço. Paulo Tonete Camargo, presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Senhor presidente da Câmara Municipal de Marília, do Gabinete do Ministro da Justiça, lamento a impossibilidade de comparecer, agradeço o convite para a sessão solene de outorga do título de cidadão marilense ao doutor Damásio Evangelista de Jesus, a quem peço transmitir minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Nelson Jobim, Ministro da Justiça. Da Câmara Municipal de Marília, de posse do honroso convite para participar da sessão solene, ocasião em que será outorgado o título de cidadão marilense ao doutor Damásio Evangelista de Jesus, a realizar-se no dia 19 próximo.
Infelizmente, por motivo de viagem agendada anteriormente, não será possível comparecermos, motivo pelo qual estamos credenciando o nobre vereador Roberto Bueno Martins para nos representar. Atenciosamente, Walter do Nascimento Costa. Também telegrama endereçado ao Dr. Damásio, com o seguinte teor: Dr. Damásio, impossibilitados de comparecer pessoalmente, uma vez que estamos em Vitória, Espírito Santo, desejamos muitas felicidades ao mais novo cidadão marilense, de Vicente e Sara. Também do senhor José Caleiros Filho, procurador da Justiça, telegrama que foi endereçado ao nosso homenageado. Em seguida, nós deixamos a palavra da nossa tribuna, da nossa casa, à disposição do nosso homenageado, o mais novo cidadão marilense, Dr. Damásio Evangelista de Jesus. Houve uma época que eu não precisava de óculos. Ilustre senhor Erval Rosa Seabra, magnífico presidente desta Câmara Municipal, que me honra com a outorga desse título, que me enobrece e se torna para mim um marco inesquecível na continuidade da vida. Eu agradeço profundamente aos senhores vereadores que permitiram esse decreto legislativo que me concede o título de cidadão e irmão dos marilenses. Minha eterna gratidão ao meu ex-aluno, Nadir de Campos, autor no sentido próprio do direito penal, no sentido de que foi o executor dessa solicitação de decreto legislativo. Meu ex-aluno Nadir de Campos me emocionou profundamente com a sua palavra eloquente e sei, sincera, brotada do fundo do seu coração. Homem nobre, de carreira política ilibada, exemplo de família, de cidadão, de marilhense, a ele um abraço muito fraterno, de quem o admira pelas qualidades de um homem notável. Dr. Nelson Fernandes, diretor desta casa, que me honrou durante tantas oportunidades, com gentileza, no sentido de que essa festa se tornasse para mim um marco inolvidável. Eu agradeço às autoridades presentes, os senhores juízes de direito, os senhores procuradores de justiça, os senhores promotores de justiça, os senhores delegados de polícia, os senhores advogados, meus queridos alunos de antigamente e de hoje. Aos meus amigos de Ministério Público e de Magistratura, Paulo Lúcio Nogueira, Clóvis Dac de Almeida, Jurandir Afonso Ferreira e outros que me honram com a sua presença. A quem veio de outras cidades, de Bauru, de Tupã, me homenagear. Aos meus parentes que estão aqui presentes. Aqueles que não puderam vir, me mandaram telegramas, me telefonaram durante o dia todo. Aos meus amigos de Marília, da minha infância, da minha juventude e da fase adulta. Aos meus senhores, às minhas senhoras, aos meus netos. É profundamente honrosa a homenagem que recebo hoje, porque trata-se de uma concessão que me permite dizer que, além de morar durante 20 anos em Marília, os senhores me concederam a graça de dizer que sou irmão
de cada um, que sou próximo de cada um. Marília é uma cidade pujante pelo seu poder econômico, pela sua cultura, pela qualidade de seus homens. E quando estes homens se reúnem e por unanimidade permitem que eu diga, sou cidadão de Marília, eles permitem a minha conclusão de que Deus me protege e faz com que eu viva num mundo bom, onde os homens ainda reconhecem a qualidade de quem quer vencer. Eu nasci em Serquilho e com 1 ano e 2 meses vim para Marília. A minha infância correu num bairro antigamente chamado Alto Cafezal. Hoje tem outro nome, a Vila São Miguel. E a minha infância foi num lugar em que realmente o cafezal sumia de vista. E os meus brinquedos de criança não são os de hoje, os dos meus netos, em que o Vinícius me pede, vô, eu quero entrar na internet. Em que a Natália diz, vô, me traga um CD-ROM. Os meus brinquedos eram o tempo do peão, o tempo do papagaio, o tempo da burca, a búrica, o tempo de manga. A brincadeira mais gostosa era no capinzal fazer casinhas com as ramas do capim. Foi essa a minha infância. Ali eu fiz o 3º grupo escolar. E me lembro que a classe inteira e eu também não gostávamos de um garoto da minha idade chamado Aristides, que tinha preferência da professora. Era ele encarregado de distribuir os cadernos todos os dias. E nós o invejávamos. Lembro-me bem da minha primeira professora, doutora Délia. Essa foi a minha infância. 3º grupo escolar, 1º, 2º, 3º ano. Aí já estávamos morando na rua José de Anchieta, perto da pasteurização mariliense, perto do bosque. E a minha mãe resolveu que do 3º ano escolar eu devia ir para o 1º ano do ginásio, pulando a 1ª série. E me colocou no ginásio do Padre Permino para fazer uma espécie de vestibular. E eu passei em 1º lugar. Mas o salto foi muito grande. Do 3º ano pulando o 4º para a 1ª série. E eu me lembro que as dificuldades eram grandes, porque eu não tinha conhecimento para suportar a carga diária. E logo no 1º ano, o professor indicou um livro de português que se chama Curso de Português, de 1947. Eu tinha 12 anos. E eu não acompanhava a classe. E me lembro que um dia ela pediu que nós passássemos para o caderno uma poesia de Gonçalves Dias. Todos copiavam no caderno, mas eu era muito vagaroso. Era um aluno de 3º ano e levei muito tempo. Chegou a hora do recreio e todos foram para o recreio e eu fiquei preso, ainda escrevendo. E quando os meus colegas voltaram, eu ainda estava escrevendo. E a poesia se chama Não Me Deixes. Debruçada nas águas de um regato, a flor dizia em vão à corrente, onde bela se mirava, ai, não me deixes não. Comigo fica e leva-me contigo, dos mares à amplidão. Límpido ou turvo, te amarei constante, mas não me deixes não. E a corrente passava, novas águas após as outras vão, e a flor sempre a dizer curva na fonte, ai, não me deixes não. E das águas que correm incessantes, a eterna sucessão dizia sempre a flor, e sempre embalde, ai, não me deixes não. Por fim, desfalecida e cor murchada, quase a lamber o chão, buscava a flor ainda a corrente por dizer-lhe, quase a lamber o chão, ai, não me deixes não. A corrente impiedosa a flor enleia,
leva-a do seu torrão. E, afundar-se, dizia a pobrezinha: ai, não me deixaste, não. Primeira lição de vida, no sentido de que a gente nasce, às vezes, na beira de um regato, e a água, a torrente, nos leva para outras pragas. Nasci em Serquilho, vim para Marília, fui para Bauru, e hoje corro o mundo. Mas a dificuldade naquele primeiro ano de passar seria grande, e eu tinha medo de que seria reprovado. Então eu escrevi a lápis, da primeira à última página do livro, em cima, com uma letra de garrancho: passarei, passarei, passarei. E passei nesse primeiro ano em primeiro lugar. Ginásio São Bento, Padre Permino, um homem muito bravo, embora muito culto, que nos dava latim e francês. Padre Permino, que era para nós o terror de todas as aulas. Padre Permino, que nos castigava e nos obrigava a estudar francês, latim, insistentemente. Mas Padre Permino, que permite hoje eu dizer que sei latim e sei francês. Lembro-me de um colega, Walter Rosa de Oliveira. Um dia, Walter faltou à aula. E no dia seguinte apareceu com a carteira, com o caderno, a caderneta, com uma justificação do pai dele. Meu filho faltou ontem por motivo de justa causa. E eu me lembro que o Walter me disse: Damásio, o que vai acontecer comigo hoje? E eu: Walter, não tenha medo, não vai lhe acontecer nada. Nós, coitadinhos, amedrontados, todos muito quietinhos, chega Padre Permino, senta-se com a caderneta do Walter, e eu disse: vai ser agora. Walter Rosa de Oliveira, aproxime-se. E o Walter, com uma vestimenta de brim amarela, era o nosso uniforme, aproxima-se do Padre Permino, e Padre Permino o agarra pelo pescoço, levanta-o e solta, dizendo: isto é força maior. E Walter Rosa de Oliveira se esparrama no chão e olha para mim, chorando, e diz: Damásio, não deu. Termino o ginásio São Bento, ou para o científico. Mas a minha carreira não deveria ser nesse sentido de ciências exatas, porque eu nunca gostei de matemática, física e química. E fiz um teste vocacional. E um padre de Botucatu nos disse: esse menino é muito bom para ciências sociais, para outras matérias como psicologia, psiquiatria e outros temas, mas não para matemática e engenharia. Então, vou eu para o curso normal. Primeiro aluno da classe. Lição de vida, porque não adianta insistir em que seu filho seja um médico se ele quer ser um engenheiro. Ele será um péssimo médico e nós perderemos um bom engenheiro. Amigos de infância, Rude Kalina, amigos de juventude, Rodolfo Rui Peagudo de Lacerda. Aqui eu formei a minha personalidade, na infância, na juventude, na fase adulta, com amigos que jamais vou esquecer. Termino o normal. E que fazer? Minha mãe sugere direito em Bauru. E no vestibular caía latim. E naquela época não sabia tanto latim. Arrumamos um padre perto da igreja São Bento para nos ensinar latim nas vésperas da prova. Mas ele só queria falar em política.
E eu sempre fui diferente. Sempre quis estudar mais que os outros. Os outros satisfeitos. Eu não. Esse padre está nos ensinando. Mas eu decorei 10 cartas de Cícero e fui prestar vestibular em Bauru. Havia o exame oral de latim. E um padre examinador me pede para traduzir uma carta de Cícero. E eu discorri com uma veemência fantástica. E ele disse ao outro examinador: temos um aqui que sabe latim barbaridade. Traduza para ele novamente. E eu, numa enxurrada veemente, fui aprovado no vestibular, sem saber tanto latim. Direito em Bauru. Formei-me e comecei a carreira de membro do Ministério Público. Bariri, Lençóis Paulista, 6 anos em Bauru. Por volta de 1973, já lecionando em faculdade. De manhã eu estudava direito penal alemão e à tarde eu ia fazer audiência de briga de bar. Sentia uma depressão muito grande, como se estivesse no fim do caminho. Então, em conversa com a família, e aí nós já tínhamos Rosângela, Rosana, as 2 filhas, fui para São Paulo, procurador de justiça durante 8 anos, e afinal me aposentei em 88. Mas nesse ínterim, depois de Rosana, de Rosângela, surgem os genros. José Ricardo, Carlos Eduardo, e depois vêm os netos, Natália e o Vinícius. As dificuldades não foram poucas, porque se eu quisesse ser apenas um promotor de uma comarca pequena do interior, não teria problema nenhum. No final do ano, eu visitaria a Procuradoria-Geral de Justiça, bateriam nas minhas costas e diriam: você é muito querido na comarca, você tem apelações maravilhosas. Mas quando eu fui para São Paulo e quis ser alguém junto a Nelson Hungria, Magalhães Noronha, Basdeu Garcia, as dificuldades foram muito grandes. E lembro-me de um juiz de Bauru, que diante das primeiras dificuldades, consultando, ele me explicou o seguinte: Damásio, se você está no ponto de ônibus aguardando o coletivo, e chega o ônibus onde cabem 100 pessoas, e já há 100 pessoas, e você quer subir, todos vão xingá-lo, todos vão achar ruim. É a mesma coisa na vida. O ônibus da vida já está pleno de Nelson Hungria, de Magalhães Noronha, de Heleno Pelado Fragoso, e você quer ser mais um deles. Você quer subir no ônibus. Insista, Damásio, porque o ônibus, depois de 2 ou 3 quarteirões, sacoleja daqui, sacoleja de lá, cada um vai encontrar novamente o seu lugar. E foi o que eu fiz. E hoje eu tenho dito aos meus alunos que só se vence na vida quando se coloca o ideal longe ou perto, bem alto ou mais baixo, mas se vai em busca, com muito esforço, com muito sacrifício. Em Bauru, quando fui estudar na Faculdade de Direito, Pensão Excelsior, Hotel Terra Branca, e os meus colegas, lembro-me de um na Bíblia Haddad, que mora aqui, o Wilson Matos, naquele tempo, conhece a nossa fase da vida. Naquela época, o Wilson Matos, de sábado para domingo, se alguém passasse na Pensão Excelsior às 2 horas da madrugada, veria uma luzinha. Era o Damásio estudando. E outros colegas que chegavam em Bauru de madrugada e me encontravam estudando, me diziam: é o colega mais bobo que já vi na minha vida. Com essa juventude, com essa Bauru à disposição, de sábado para domingo esse rapaz está estudando direito penal. Mas eu sabia o que estava fazendo e eles não sabiam o que estavam dizendo. Eu sabia que um dia, para ser alguém, era preciso que naquela madrugada, naquele momento,
eu estivesse estudando direito penal. É assim que se vence na vida. Bate-se na porta e ela não se abre. Insista-se. Eu digo isso aos meus amigos do cursinho. Aquele que bate, por exemplo, na porta do Ministério Público e ela não se abre e desiste, nunca quis ser promotor. Aquele que bate à porta da magistratura e ela não se abre e ele desiste, nunca quis ser juiz. É preciso insistir. E a especialização somente é que leva ao progresso. Sinto-me imensamente feliz em ver a minha família aqui presente. Neuza, conheci Neuza no 2º ano da faculdade, em Bauru. E desde o primeiro momento que a conheci, tem sido a companheira de todos os momentos. Dos momentos tristes e dos momentos alegres. Nos momentos de dificuldade, primeira pessoa a quem eu me comunico, por telefone ou pessoalmente, é a Neuza. E diante de qualquer dificuldade, meu coração sente uma necessidade urgente de levar ao conhecimento de Neuza, porque nós somos repartidores de alegrias e de tristezas. Quando eu era garoto, e eu me lembro disso, embora a idade fosse muito tenra, meus pais foram apanhar algodão numa fazenda que se chamava Fazenda do Buracão. Eu era um garotinho. E de madrugada, às 4 horas da madrugada, eles passavam pela casa da minha avó Dindinha e deixavam uma trouxinha que era o damásio amarrado ou envolto num cobertor. E iam trabalhar. E eu soube disso muito tempo depois. Que um dia, sob o sol escaldante, meus pais, com chapéus de palha na cabeça, trabalhando, minha mãe chamou meu pai e disse: Antônio, nosso filho não vai ser homem de sol. E a partir daquele instante, eles passaram a trabalhar para que eu não fosse um homem de sol. Por isso, eu quero conceder, transferindo esse título de cidadão mariliense aos meus pais. Como ele não está mais presente, eu transmito à minha mãe, com um preito de gratidão, de eterna gratidão, pela sabedoria que ela soube imprimir à minha vida, no sentido de que eu fosse um homem de bem, capaz de um dia receber esse título, cidadão mariliense. Obrigado. Prosseguindo a solenidade, nós convido minha esposa Ilza Gotuso Seabra para ofertar, em nome da Câmara e da população marilhense, um ramalhete de flores à esposa do nosso homenageado, senhora Neuza dos Santos de Jesus.
Convido em seguida a senhora Regina de Fátima Cidrão de Campos, esposa do vereador Leonir de Campos, para, em nome da Câmara e da população marilhense, fazer a entrega de um ramalhete de flores à mãe do nosso homenageado, senhora Benedita Martins de Melo dos Santos, de 83 anos de idade. Finalizando esta nossa sessão solene em homenagem ao Dr. Damaso, evangelista de Jesus, solicito a todos para que juntos ouçamos o hino à Marília, que será executado pela banda musical regimental do CPI 4 de Marília. Nós queremos, mais uma vez, agradecer a presença de todas as autoridades aqui presentes, que vieram trazer o seu calor, o seu brilhantismo a essa solenidade. Agradecer também a todas as senhoras, os senhores que aqui vieram, inclusive de outras cidades, trazer aí este brilhantismo a este acontecimento, que foi a entrega do pergaminho, concretizando a homenagem da Câmara Municipal de Marília, representando a nossa comunidade, ao Dr. Damaso Evangelista de Jesus, o mais novo marilhense. Agradecendo também a presença da banda do CPI 4, de todas as autoridades, nós queremos, em nome do Dr. Damaso, convidar a todos para um coquetel agora no Marília Tênis Clube, em seguida a esta solenidade. E não havendo mais nada a ser deliberado na nossa sessão, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado.
Não, não. Essa aqui, né? Aqueles que eu fiz a leitura também. Seu Nelson.